bem-vindos à nossa quinta videoaula. Nós vamos trabalhar hoje uma continuidade de Max Weber, porém nós vamos trabalhar com a sociologia e a racionalização da sociedade segundo Weber, um aspecto que nós não vimos na última aula. O objetivo geral da aula, é apresentar a vocês os principais conceitos que configuram o estudo teórico e analítico da política e do Estado moderno para Max Weber. Os conteúdos que nós vamos desenvolver, a sociologia do racionalismo, a ideia de dominação e a divisão do poder na comunidade, classes sociais, estamentos e partidos políticos, que são os aspectos principais e analíticos que Max Weber utiliza para ver a sociedade racional e moderna. Na sociologia do racionalismo, então, ela vai ser uma argumentação que Max Weber vai se utilizar para analisar os processos de racionalização na sociedade moderna, que vão se desdobrar em dois planos, o plano cultural e o plano social. O plano social engloba o aspecto político da sociedade moderna. A modernização das sociedades ocidentais é uma consequência de um processo histórico universal de racionalização. Porém, a diferença de Max Weber, vocês vão ver no vídeo do resumos de Max Weber, no final da nossa aula, mas a diferença vai ser no sentido de como se aplicar essa história como um mecanismo, um instrumento de pesquisa sociológica. Mesmo sendo uma ideia histórica universal da racionalização, nós temos que levar em consideração que Max Weber não se utiliza de uma história comparativa para analisar o processo evolutivo. As sociedades, elas evoluem de formas diferentes e diversas. Existe uma subjetividade complementando essa análise histórica da racionalização. E a sociedade ocidental como um todo, ela vai ter no seu desenvolvimento moderno uma facilitação ao ponto de vista do domínio prático. O domínio prático é o primeiro tipo dessa ação social da sociedade racionalizante ou racionalizada, está relacionado com a racionalidade voltada para os fins, e o segundo, a racionalidade relacionada aos valores. Então, esses dois tipos de ação social vão ser as ações sociais predominantes na análise da sociedade racional para Weber. Enquanto os interesses materiais podem variar conforme o contexto histórico, cultural de uma população, os valores podem ser orientadores para mais de uma situação. Para Weber, esse processo ocorreu no Ocidente, mas não em outros momentos históricos. E por isso o Ocidente vai ser o mecanismo principal ou fundante dessa sociedade como um todo. A modernização cultural. Na medida em que o mundo vai se racionalizando, a ciência, a moral, a arte tornam-se progressivamente independentes, ou seja, são expressões do conhecimento humano, da sociedade ocidental, mas vão se tornar um processo de racionalização, entes independentes, autorreguladores, e com uma racionalidade própria. Ou seja, a ciência no sentido do conhecimento humano, a moral no sentido da regulação da vida social e a arte como expressão dessa nova forma de sociedade. Essa ideia de racionalização própria vai estar presente num sociólogo francês contemporâneo chamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ele vai ser um expoente da sociologia estruturalista nos anos 60
e ele vai se apropriar dessa ideia da racionalidade em relação a fins e racionalidade em relação a meios como uma ação social. Isso que ele vai chamar de outros aspectos. Então vejam como Max Weber é importante para a sociologia moderna como um todo. Pierre Bourdieu vai falar em hábitos e capital social. E Max Weber fala em ação em si. Mas a ideia fundante dessa ideia de Pierre Bourdieu é oriunda aqui da sociologia weberiana. Com o estabelecimento de uma marcação nítida de seus respectivos âmbitos de ação, ou seja, a ciência vai agir em torno de algumas leis específicas da ciência, o modus operandi do cientista, a forma de trabalho do cientista, a forma como a ciência explica a sociedade, a relação entre os cientistas. A moral vai agir em torno da moralidade das pessoas, ou seja, a nítida marcação do que é moral. Muitas vezes ela não vai entrar no aspecto científico, outras vezes ela entra nesse aspecto científico. Porém, existe uma nítida demarcação de seus respectivos âmbitos de ação. A moral vai estar presente na religião, nas sociedades cívicas. A arte vai estar presente em expressões artísticas, formas de expressão do subjetivo. Então, existe uma demarcação nítida de ação dessas estruturas sociais específicas ou instituições determinadas pela ação social. Ou seja, nunca podemos esquecer que a sociedade é fundada pela ação social individual. A burocratização é uma consequência dessa nova sociedade racionalizante. Então, a burocratização ocorre de forma progressiva no Estado moderno e nas empresas capitalistas. Ou seja, como nós vivemos numa economia capitalista, o núcleo organizador da sociedade é a empresa capitalista, a qual está separada da economia doméstica, por exemplo. Conta com o auxílio da contabilidade, o cálculo racional, orienta suas decisões segundo as oportunidades em que o mercado de bens, capital e trabalho se oferece, ou seja, a forma muito racionalizada de orientação da contabilidade dessa empresa racional. Ela organiza a força de trabalho a partir dos critérios da eficiência e promove a aplicação técnica de conhecimentos científicos. Então, a empresa capitalista é o núcleo dessa burocratização. O Estado ele vai se apropriar dos conceitos ou das formas organizantes dessa sociedade que é fundado dentro da empresa capitalista como uma instituição dominante nessa sociedade burocratizada como um todo. E a ideia da eficiência, nunca esqueçam, né? Quando nós vamos estudar para concursos públicos ou quando a gente estuda o direito administrativo, e Weber tem grandes estudos ou grandes considerações sobre direito, vocês podem ver na apostila, que nós vamos ver os princípios do serviço público e lá vão ter a ideia da eficiência, impessoalidade. E, gente, isso é a ideia da burocratização ou a ideia da burocracia para Weber. Não um elefante branco que dificulta as ações sociais dos indivíduos, que de fato se transformou a burocracia. E a gente vai ter exemplos de uma burocracia extremamente truncada nas experiências da União Soviética, por exemplo, que para trocar um parafuso precisava de todo um processo burocrático, memorandos e documentos, que dificultavam todo o processo lá da União Soviética. E, inclusive, tragédias ambientais como de Chernobyl poderiam ser minimizados os efeitos se não tivesse uma burocracia tão
ineficiente no sentido de operatividade rápida das ações do Estado. Então, esse é um aspecto negativo da burocracia, mas não é nesse sentido que Weber está nos orientando à burocratização da sociedade em si. Então, a modernização social, né, a gente pode ver no regime jurídico do servidor público os princípios que são princípios weberianos, gente, que é a ideia da publicidade, né, das ações públicas, né, dos processos públicos, a eficiência, a moralidade, no sentido de não privilegiar um em relação ao outro, a impessoalidade e a legalidade. São princípios que estão configurando um aspecto jurídico da sociedade brasileira na organização dela em si, mas que são oriundos dessa teoria weberiana, da modernização da sociedade, da burocratização da sociedade nesse sentido. Então, o Estado moderno tem seu núcleo organizativo na administração administração burocrática, que se assenta sobre um sistema de controle centralizado e estável, extremamente estável. Dispõe de um poder militar permanente, nesse sentido, para que tenha essa estabilidade. Detém o monopólio do direito e o uso legítimo da força, então por isso o poder militar do Estado. Então, o Estado tem poder legítimo do uso da força. Então, somente o Estado tem esse poder na sociedade moderna, burocratizada, nesse sentido. Bem como a administração pública, a administração em si, ela tem uma forma de uma dominação dos funcionários especializados. Então, o uso legítimo da força, bem como organiza a administração na forma de uma dominação de funcionários especializados. Gente, esse material que eu estou falando com vocês podem ver num Toque dos Clássicos, que eu vou deixar no nosso ambiente virtual, de forma separada, mas é um livro que trata de todos os clássicos da sociologia, um manual. Também, agora, no ambiente do Pérgamo, vocês podem encontrar ali em sociologia, sociologia geral, alguns preceitos dessa ideia da modernização. Porém, o texto do professor Robinson, ele é muito dotado de detalhes relacionados à ideia da burocracia, da modernização. Traz Habermas, que é um filósofo contemporâneo, né, da modernidade, e que por nós lá nas ciências sociais é muito estudado também. E traz Habermas analisando esses preceitos da racionalidade. Então, Habermas também é um autor que se utiliza dos preceitos de Max Weber. Então, o conceito da racionalidade da ação pode ser abordado sobre três prismas, ou sobre três aspectos importantes nessa teoria. O prisma instrumental da racionalização pode ser medido pela eficácia na aplicação dos meios para se alcançar fins pré-determinados. Ou seja, o indivíduo vai se utilizar do preceito instrumental da dominação, da ação prática. Então, o sujeito se utiliza do mecanismo instrumental da ação prática para aplicar meios que ele tem disponível na sua vida para alcançar fins determinados. Ou seja, eu utilizo um material específico para passar o primeiro semestre e concluir o primeiro semestre do curso de filosofia. Então, um prisma da ação prática eletiva, tá? Ela vai ser verificada no emprego de uma racionalidade estratégica, obtendo uma das alternativas de ação, ou seja, da ação racional ou ação
relacionada aos fins. Então, ela vai ser elitiva no sentido dessa escolha na estratégia racional para que o indivíduo alcance determinada questão. E o prisma da ação prática normativa. A ação prática normativa, cuja medida encontra-se na sua força unificante e sistematizadora, na qual estão presentes os padrões de valores e princípios dos quais procedem as ações. Ou seja, se eu sou uma pessoa com um viés ideológico conservador, no sentido clássico da política, eu vou agir com padrões políticos de certa forma, defender alguns princípios, ou seja, são princípios extremamente fundantes do ser ou da ação desse ser. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa com um viés de ação normativa feminista. Ou seja, tem algumas coisas que por princípios eu não vou aceitar, que são relacionados a esse meu princípio de valores feministas, ou seja, minha visão de mundo como sociedade. Então, esse é o aspecto normativo. O elitivo é como eu vou implementar ações na sociedade estratégicas relacionadas a certas questões e que não estão relacionadas a esses valores. Mas os valores seriam algo ou um prisma mais subjetivo da racionalidade ou da ação da racionalidade, que é algo objetivo. Então, Weber ele vai trabalhar com a subjetividade, mas ao mesmo tempo criando um padrão objetivo para a análise sociológica, porque a natureza da sociologia é a consideração objetiva da ação social e da sociedade, ou a análise da sociedade em si. Então, a modernização como racionalização social é um aspecto importante. A racionalização social consiste, portanto, de tudo que eu estou falando, agora vamos resumir esse aspecto, na implementação de subsistemas de ação racional com respeito a fins na forma de empresa capitalista e o Estado moderno. Então, a modernização como a racionalização social vai estar ligado sempre a dois aspectos, a empresa capitalista e o Estado racional. Na empresa capitalista, depois nós vamos ter toda uma teoria de organização do trabalho, que é o Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, que são consequências dessa racionalização do trabalho no chão da fábrica, por exemplo. E que tem todo esse viés da sociologia weberiana. A racionalidade cognitivo-instrumental parece ser a mais importante para aplicar a racionalidade dos sistemas de ação. Ou seja, é necessário tu analisar uma racionalidade cognitiva mesmo, instrumental no sentido da ação prática, para entender esses sistemas racionais de ação, porque nós estamos trabalhando com dois tipos de ação: ação racional relacionada aos fins e ação racional relacionada a valores. A ação racional com respeito aos fins seria um fator gerador de estruturas mentais mesmo. Estruturas mentais de uma ação social do indivíduo. Nunca esqueçam, sempre relacionado ao indivíduo, para que depois a gente compreenda estruturas mais gerais e mais sociais, tá? Que é o Estado e a empresa capitalista, por exemplo. Então, essa é o fator gerador dessas estruturas, que ao passo que o mesmo não ocorre nas ações racionais com respeito a valores. Porque as ações racionais com respeito a valores vão ser mais aspectos mais subjetivos dessa racionalidade. Como eu dei o exemplo, que eu tenho um modo de vista subjetivo da realidade social pelo meu aspecto feminista.
Weber estuda a racionalização do direito desde uma perspectiva evolutiva. Ou seja, o direito moderno possui 3 características básicas para Weber: a ideia da positividade, a legalidade e o formalismo. A positividade consiste em um direito moderno que é instituído, isto é, não se baseia em crença, em costumes ou interpretações, mas unicamente na vontade de um legislador soberano que, pelo direito, estabelece as relações sociais. A legalidade consiste no estabelecimento de normas que servem para orientar a ação, o que significa que há responsabilidade e culpa, 2 categorias permanentes nessa esfera. O formalismo tem o papel de definir que é permitido tudo o que legalmente não estiver proibido. Então, esses são os princípios oriundos, né, desse direito moderno e dessa ideia de uma perspectiva evolutiva para o direito, como uma forma de organização dessa sociedade. Um outro aspecto em que Weber vai se debruçar a pensar a ideia da política em si é a ideia de dominação. A dominação ou a produção da legitimidade, da submissão de um grupo a um mandato. É fundamental, então, distinguir os conceitos de poder e dominação. A ideia da legitimidade, ela é o principal sentido da democracia moderna. Ela vai estabelecer que um grupo que perdeu a eleição, ele se submeta também ao mando de um grupo que ganhou essa eleição, porque existem regras institucionais, democráticas, que vão estabelecer essa legitimidade no mando. O conceito de poder é, do ponto de vista sociológico, amorfo, já que significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Então, o conceito de poder político está inserido nesse processo. Então, ele vai definir a dominação como um estado de coisas pelo qual há uma vontade manifesta mando do dominador ou dos dominadores, influi sobre os atos de outros, do dominando ou dos dominados, de tal modo que, em um grau socialmente relevante, este ato tem lugar como se os dominantes estivessem dotados por si mesmos e como máxima de sua ação o conteúdo do mando, ou seja, a obediência. 3 motivos de submissão ou princípios de autoridade podem ser definidos como a dominação carismática, que é a obediência relacionada às suas virtudes ou qualidades e o carisma pessoal do dominador. A dominação tradicional, que prevalece através da tradição. O senhor ordena, o súbdito obedece. A dominação legal, que é a dominação através de um estatuto, de uma constituição, de uma lei, que confere poder ao dominador. Weber interessou-se pela estrutura de dominação, especialmente sobre 2 formas, a burocrática e a carismática. A primeira, a burocrática, corresponde ao tipo especificamente moderno da administração, relacionalmente organizado, ao qual tende as sociedades ocidentais e que pode aplicar-se tanto a empreendimentos econômicos e políticos,
quanto aqueles de natureza religiosa e profissional. Nela, a legitimidade se estabelece através de crenças na legalidade das normas estatuídas de um direito, dos direitos de mando dos que exercem a autoridade. Em oposição a ela, as duas outras formas, a tradicional e a carismática, vão se fundamentar em condutas cujos sentidos não são racionais, são tradicionais em relação à cultura e emocionais em relação ao carisma. A dominação carismática, então, é a forma de dominação tradicional ou racional que pode ser rompida pelo surgimento do carisma, que institui um tipo de dominação que se baseia na entrega extracotidiana à sanidade, heroísmo ou exemplaridade de uma pessoa e as regras por ela criada ou reveladas, ou seja, esse mando se dá de uma forma diferente, através de uma obediência sem questionamentos. Ela representa a possibilidade, no sistema teórico weberiano, de rompimento efetivo, apesar de temporário, das outras formas de dominação. Em algum momento de seu exercício, e mesmo para manter-se, a dominação carismática tende a tornar-se tradicional ou racional legal, o que é chamado de rotinização ou do cotidiano do carisma. Então, essa forma de dominação, ela vai romper um sistema, porém ela vai se institucionalizar. Então, um elemento importante de análise é que a história não é apenas progresso linear em direção aos mundos burocráticos, do ponto de vista de Weber. Há descontinuidades e estados de crise quanto às estruturas institucionais consolidadas. Elas podem se desintegrar-se e as formas rotineiras de vida mostrar-se insuficientes para dominar um estado de crescente tensão, opressão ou sofrimento. Então, esse progresso linear, ele não vai ser no sentido objetivo da burocracia em si. Existem rupturas nesse processo que devem ser levadas em consideração na análise sociológica. A divisão do poder na comunidade, ele vai separar em 3 elementos importantes aqui. As classes sociais, que são definidas economicamente, os estamentos, que são status sociais de elites, que as elites sociais, elas não necessariamente têm o capital, né, podem ter perdido ele, e os partidos políticos. A concepção de sociedade constituída por Weber implica uma separação de esferas como a econômica, a religiosa e a política, a jurídica, a social e a cultural. Cada uma delas ela vai ter uma lógica própria, particular de funcionamento. Ou seja, as classes sociais elas vão ter um funcionamento específico, os estamentos, outro funcionamento, e os partidos, um outro funcionamento, e são autônomos entre si, essas regras de ação desses indivíduos. O agente individual é a unidade dessa análise sociológica, a única entidade capaz de conferir significado a essas ações. No vídeo vocês podem ver, então, agora o vídeo Max Weber, vocês podem ter um resumo da obra do autor, no sentido mais do ponto de vista histórico e dessa história não linear que Weber vai se utilizar, influenciado pela escola do idealismo, né? Então, confiram agora. Olá! Na aula de hoje, iremos tratar de alguns conceitos sociológicos formulados por aquele que é considerado o último dos sociólogos clássicos. Seu nome é Max Weber.
Mas antes, vamos conhecer algumas particularidades da vida deste autor. Max Weber, sociólogo e economista político alemão, um dos fundadores da sociologia moderna, cujos estudos do capitalismo, de religiões comparadas, de sistemas de classes e sistemas sociais, juntamente com as suas contribuições à metodologia das ciências sociais, ainda são de grande importância. Na opinião de Weber, a tendência da civilização do Ocidente tem sido rumo à racionalização, conduzida pela crença no progresso por intermédio da razão, que abriu caminho para o desenvolvimento das organizações sociais, políticas e econômicas que diverge da maioria das outras culturas. Essa opinião está expressa de maneira marcante na obra mais famosa e controversa de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nela, Weber atribuía a ascensão e o crescimento do capitalismo, fenômeno claramente ocidental que só há pouco tempo foi exportado para o resto do mundo, em parte, à ética prática contida na teologia protestante, em especial na teologia calvinista. A sociologia de Weber surge num contexto bem diferente daquele vivenciado por Émile Durkheim. Weber foi muito influenciado pela corrente filosófica conhecida como idealismo. Um dos pontos de discordância entre os positivistas e os idealistas, isto é, entre a sociologia de Durkheim e a de Weber, tem a ver com o modo como cada uma dessas correntes encara a história e sua importância para os estudos sociológicos. Os positivistas concebiam a história enquanto um processo evolutivo da humanidade, constituído de estágios distintos e sucessivos pelas quais deveriam passar todas as sociedades. Assim, o que diferenciava uma sociedade da outra era o estágio em que ela se encontrava dentro desse processo. Para conhecer esse estágio, os positivistas formularam o método comparativo. Pelo método comparativo, sociedades de diferentes períodos e lugares poderiam ser comparadas contrastivamente. E desse modo, tinha-se como saber, por exemplo, se a sociedade A encontrava-se no mesmo estágio evolutivo que a sociedade B. Como mais cedo ou mais tarde todas as sociedades acabariam por passar pelos mesmos estágios evolutivos, o positivismo concebia a história como um processo universal e não como algo único e próprio de cada grupo social. Essa lei evolutiva era generalizante e anulava as particularidades históricas das diferentes sociedades. Ou seja, a história particular de cada sociedade desaparece, diluída nessa lei geral que os pensadores positivistas tentaram reconstruir. Para a corrente positivista, o importante era o que se apresentava como geral a todas as sociedades, e não aquilo que cada uma tem de particular. Influenciado pelo idealismo alemão, Weber discordava da concepção de história do positivismo. Tendo iniciado como historiador, ele estava acostumado com a pesquisa de documentos e arquivos. Essa experiência fez com que ele percebesse a história do passado como elemento fundante para se compreender o presente. Weber acreditava que a pesquisa histórica não resultava na formulação de leis evolutivas universais e de generalizações. Ao contrário, ele acreditava que ela, a pesquisa histórica, apontava para algo bem diferente, para as infindas diferenças existentes entre as diversas sociedades. E mais, para Weber, essas diferenças não estavam baseadas nos supostos estágios evolutivos como acreditavam os positivistas. Segundo Weber, as diferenças das formas sociais estavam baseadas no fato de que cada sociedade apresenta origem e formação diferente das demais. Por isso, cada grupo social é único e deve ser respeitado em suas especificidades. Ouça a explicação a seguir. Para Weber, o conhecimento produzido pela pesquisa histórica era imprescindível na produção de evidências para legitimar os estudos sociológicos. Por essa razão, a sociologia de Weber consistia em um esforço para compreender e interpretar como eventos do passado repercutiam nas particularidades das diferentes sociedades. Acontecimentos que a princípio não apresentariam importância poderiam ter sentimentos históricos e sociais inimagináveis.
Weber também apresenta uma concepção de história bem diferente daquela defendida pelo materialismo histórico de Karl Marx, segundo o qual todas as transformações históricas de uma dada sociedade podem ser explicadas pelas relações econômicas. A perspectiva weberiana é de que a história é resultado de uma série de fatores e acontecimentos que podem ser também de natureza política, cultural, religiosa, etc. Portanto, o percurso histórico de uma sociedade não estaria, segundo ele, submetido apenas a questões econômicas, como afirmava Marx, mas é resultado da combinação de diferentes fatores. Em resumo, para Weber, a sociedade não paira sobre os indivíduos e nem lhes é superior. As regras e normas sociais são resultados de um conjunto complexo de ações individuais nas quais os indivíduos escolheriam diferentes formas de conduta. Weber privilegia a parte, o indivíduo, sobre o todo, a sociedade. A sociologia weberiana concebe a sociedade como um eterno fluir, um conjunto inesgotável de acontecimentos que aparecem e desaparecem, estando sempre em movimento devido a um elemento básico, a ação social, que implica uma concepção do homem como indivíduo ativo a partir de um processo de conexão valorativa do homem visando o real. Ao contrário de Durkheim, Weber não concebe a sociedade como uma entidade superior ao indivíduo e que determina o comportamento humano como uma força externa impositiva. Ou seja, o ponto de partida da sociologia de Weber não estava nas entidades coletivas, isto é, os grupos ou instituições. Seu objeto de investigação é a ação social, a conduta humana dotada de sentido, isto é, uma justificativa subjetivamente elaborada. Assim, na teoria weberiana, o homem como indivíduo passa a ter significado e especificidade. Resumindo, Weber elege como objeto de estudo sociológico a ação social e seus desdobramentos, ou seja, desloca a ênfase das totalidades superindividuais para o indivíduo e para as redes de interações em que este se envolve. Para que você entenda melhor o conceito de ação social, atente para esta explicação da autora Tânia Quintaneiro. Para estarem seguros quanto à sua salvação, ricos e pobres deveriam trabalhar sem descanso. Trabalhar o dia todo em favor do que lhes foi destinado pela vontade de Deus e por meio de suas atividades produtivas. As ações sociais mais afastadas da racionalidade são as que Weber classificou como ação tradicional e ação efetiva. Weber definiu que uma das características básicas da sociedade moderna é a tendência crescente à racionalização de todas as esferas da vida social, política e cultural. Então, perceba que o conceito de ação social refere-se à conduta humana, seja omissão, seja permissão, dotada de um significado subjetivo dado por quem a executa. O significado ou sentido da ação pode ser individualizado e conhecido, ou pode ser ainda uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Weber considera que a ação mais compreensiva é aquela que apresenta maior racionalidade. Por exemplo, estudar para passar de ano é uma ação social, porque agindo assim, isto é, indo à escola, você certamente atingirá o seu objetivo, que é passar de ano. No caso inverso, deixando de ir à escola, você será reprovado. É esse tipo de ação que Weber classificaria como racional com relação aos fins, ou seja, que estabelece os fins e procura os meios mais adequados para a concretização dos seus objetivos conscientemente visados. Portanto, a ação social é a conduta humana dotada de sentido, isto é, de uma justificativa subjetivamente elaborada pelo autor da ação. É importante diferenciar ação social de relação social. No primeiro caso, a ação é orientada pela conduta do outro. No segundo caso, a ação é orientada pelo sentido compartilhado reciprocamente por um grupo de agentes. Weber identifica pelo menos 4 tipos ideais de ação social. São elas: ação racional com relação ao objetivo, ou seja, é uma ação que tem um fim previamente determinado, por exemplo, a ação política. Ação racional com relação a valor, está relacionado à moral, por exemplo, condutas ligadas às manifestações religiosas. Temos ainda a ação afetiva, ditada pelo estado de consciência ou humor do sujeito, por exemplo, ciúme entre casais.
E por último, temos a ação tradicional, ditada por valores culturais que são absorvidos pelo sujeito como naturais e que obedecem a certos reflexos. Por exemplo, o ato de uma pessoa se benzer ao passar em frente de uma igreja. Para atingir as explicações dos fatos ou fenômenos sociais, Weber propôs um instrumento de análise que chamou de tipo ideal. Trata-se de uma construção teórica abstrata a partir de casos particulares analisados. O cientista, pelo estudo sistemático das diversas manifestações particulares, constrói um modelo, acentuando aquilo que lhe pareça característico ou fundante. Nenhum dos exemplos encontrados nos casos particulares representará de forma perfeita e acabada o tipo ideal, mas manterá com ele uma grande semelhança e afinidade, permitindo comparações e a percepção de semelhanças e diferenças. Ouça a explicação a seguir. O tipo ideal de Max Weber corresponde ao que Florestan Fernandes definiu como um conceito sociológico construído interpretativamente enquanto instrumento da ordenação da realidade. O conceito, ou tipo ideal, é previamente construído e testado, depois aplicado a diferentes situações em que dado fenômeno possa ter ocorrido. À medida que o fenômeno se aproxima e se afasta de sua manifestação típica, o sociólogo pode identificar e selecionar aspectos que tenham interesse à explicação, como, por exemplo, os fenômenos típicos capitalismo e feudalismo. Assim, o tipo ideal não é o modelo perfeito a ser buscado pelas formações sociais históricas, nem mesmo em qualquer realidade observável. Ao contrário, é um instrumento de análise científica numa construção do pensamento que permite conceituar fenômenos e formações sociais e identificar na realidade observada suas manifestações, permitindo ainda comparar tais manifestações. O conceito de tipo ideal vincula-se, portanto, à noção de compreensão, ao processo de racionalização e à concepção analítica e parcial da causalidade. São exemplos de tipo ideais o capitalismo, a democracia, a sociedade, a burocracia e a lei. Podemos elencar pelo menos 5 aspectos em que Weber contribuiu para o desenvolvimento da nascente sociologia no século XIX. Primeiro, a busca da análise histórica e da compreensão qualitativa para a compreensão dos processos históricos e sociais. Segundo, a descoberta da subjetividade na ação e pesquisa social. Terceiro, desenvolveu uma forma de análise específica para as ciências sociais, diferenciando-as das ciências exatas e da natureza. Quarto, desenvolveu trabalhos na área de história econômica, buscando as leis de desenvolvimento das sociedades. Quinto, estudou as relações entre o meio urbano e o agrário. Concluindo, a sociologia weberiana é uma teoria racionalista da ação social, dotada de intencionalidade significativa. Ao contrário de Durkheim, que pretendia explicar os fatos sociais, Weber procura captar, para depois compreender e interpretar, conexões de sentidos, isto é, o conteúdo simbólico nas ações dos indivíduos. Para Weber, o entendimento dos fenômenos sociais só é possível pelo método compreensivo, e compreender significa sempre a apreensão interpretativa do sentido. Então vocês podem conferir que, resumidamente, a ideia metodológica de Weber vai se diferenciar muito significativamente dos positivistas, né? Sobre esse aspecto, então, nós vamos voltar aqui aos entes coletivos de análise dessa sociedade em Weber. Então, as classes, né, sociais, os estamentos ou grupos de status, que vão ser definidos nesses aspectos, e os partidos. Os partidos que nos permitem entender os mecanismos diferenciados de distribuição do poder político na sociedade moderna, ou seja, na sociedade democrática, e nesse ponto de vista que Weber vai nos impor essa ideia. Então, ele estabelece esses conceitos referentes a planos de coletivos de ação prática, né? Voltando a essa ideia. As diferenças que correspondem no interior da ordem econômica, ou seja, as classes, e na ordem social, ou nas distinções da honra aos estamentos, geram na esfera do poder social os partidos.
cuja a ação é tipicamente racional. Então, a ação dos partidos busca influir sobre a direção que toma uma associação ou uma comunidade. O partido é uma organização que luta especificamente pelo domínio. Embora só adquira caráter político se puder lançar mão da coesão física ou de suas ameaças políticas. Então, ele vai determinar o partido nesse sentido. As conclusões, então, que nós vamos ter sobre Weber nesse ponto. A possibilidade de entender a estrutura social como um conjunto múltiplo de lógicas oferece rica perspectiva de análise para sociedades cada vez mais complexas. As diferenças sociais, os princípios diversificados que as produzem e as irredutibilidades dos fenômenos sociais de esferas específicas são bases fundamentais para o pensamento da sociedade no século XX, ou seja, tão importante nesse sentido, que são a base fundamental do pensamento sociológico do século XX. A ênfase no conceito de dominação como parte integrante das relações sociais em qualquer esfera é um outro instrumento precioso para se entender a natureza dessas relações, de natureza prática. As tendências à formalização no comércio, na indústria, no Estado, nos sistemas financeiros, podem também ser analisadas adequadamente com os conceitos de burocratização e racionalização que estão presentes nessa nossa aula. Então, os preceitos básicos dessa nossa sociedade moderna para Weber são o princípio da burocratização e da racionalização. As referências que eu utilizei, né, então, foram os textos Um Toque dos Clássicos e o nosso material da sociologia da parte de Max Weber. Então era isso, né? Ficamos por aqui. Até a próxima aula, que nós vamos trabalhar com a sociologia em Karl Marx. Sociologia crítica. Um abraço.